Donald Trump fez uma promessa que ecoou forte e claro: deportar todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Uma promessa que mobilizou multidões, gerou debates acalorados e se tornou um dos pilares de sua campanha. Mas, por trás desse discurso, existe uma realidade que a matemática não deixa mentir. Hoje, estima-se que existam 14 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a população inteira de países como Bélgica ou Cuba. Agora, imagine tentar mover toda essa gente para outro lugar. Parece uma tarefa impossível, certo? E é exatamente isso que os números mostram. Vamos fazer as contas. Um avião como o Boeing 737 pode transportar até 150 deportados por voo. Se o governo conseguisse realizar 12 voos por dia, isso significaria 1.800 deportações diárias. Parece bastante, mas quando colocamos na ponta do lápis, a realidade é assustadora. Para deportar 14 milhões de pessoas, seriam necessários 7.778 dias, ou 21 anos. Isso mesmo, 21 anos de voos diários, sem parar, sem feriados, sem imprevistos. E olha que isso é só na teoria, porque na prática, os desafios são ainda maiores. Mas quem seria responsável por essa operação gigantesca? Aqui entra o ICE, ou US Immigration and Customs Enforcement, Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos. O ICE é a agência federal encarregada de lidar com imigração ilegal, deportações e controle de fronteiras. Dentro do ICE, existe uma divisão chamada ICE Air Operations, que gerencia os voos de deportação. No entanto, o ICE não possui aviões próprios. Ele contrata empresas privadas para operar esses voos, utilizando aeronaves como o Boeing 737 e o Airbus A320, que podem transportar entre 120 e 150 passageiros por voo. A frota utilizada varia conforme a demanda, mas geralmente gira em torno de 10 a 15 aeronaves em operação regular. De 2020 a 2024, o número de voos de deportação variou bastante. Em 2020, por exemplo, por conta da situação de emergência sanitária, houve uma redução drástica nas operações, com apenas 1.000 voos realizados no ano inteiro. Em 2021, com mudanças nas políticas de imigração, esse número caiu para cerca de 800 voos. Já em 2022 e 2023, houve um aumento gradual, com aproximadamente 1.200 e 1.500 voos realizados, respectivamente. Em 2024, o ICE realizou cerca de 1.600 voos, o que equivale a uma média de 4,4 voos por dia. Agora, imagine aumentar essa capacidade para 12 voos diários. Isso representaria um incremento de 172,7% em relação à última média atual. Um salto gigantesco, que exigiria não apenas mais aviões, mas também mais recursos, pessoal e infraestrutura. E mesmo com esse aumento, ainda levaríamos 21 anos para deportar todos os 14 milhões de imigrantes ilegais. Vamos detalhar melhor essa matemática. Vejamos o cálculo abaixo. Agora, vamos pensar nos custos. Cada voo de deportação custa, em média, 80 mil a 100 mil dólares. Se multiplicarmos isso por 12 voos diários, teríamos um gasto diário de 960 mil a 1.200.000 dólares. Em um ano, isso daria uma enorme despesa entre 350 milhões 400 mil a 438 milhões de dólares. E isso é só o custo dos voos. Não estamos incluindo os gastos com pessoal, infraestrutura, processos legais,
detenções e acordos com outros países. Além disso, os desafios logísticos são imensos. Encontrar, processar e transportar 14 milhões de pessoas exigiria uma operação sem precedentes. E, mesmo que tudo isso fosse possível, ainda teríamos que lidar com as questões humanitárias e os impactos sociais dessa deportação em massa. Então, quando você ouvir alguém falar em deportar todos os imigrantes ilegais, lembre-se dos números: 14 milhões de pessoas, 12 voos por dia, 21 anos, 350 milhões de dólares por ano. A matemática não mente, e a realidade é bem mais complicada do que um discurso de campanha. Diante da impossibilidade matemática e logística de cumprir a promessa, Trump, um homem que entende como ninguém o poder da mídia, provavelmente vai optar por uma estratégia que já dominou: o espetáculo. Imagine cenas cuidadosamente coreografadas de deportações em massa, aviões decolando cheios, discursos inflamados sobre limpeza das fronteiras e números inflados para impressionar. Tudo isso criará uma falsa sensação de ação, uma ilusão de que a promessa está sendo cumprida. Mas, no fim do dia, será apenas isso, uma ilusão. Porque os números não mentem, e a realidade é implacável. Trump pode até convencer seus eleitores de que está agindo, mas a matemática e o tempo mostrarão que essa promessa nunca passou de um grande teatro. E você vai cair nessa narrativa? E este é o meu ponto de vista. Qual é o seu?